Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu falarei com vocês sobre algumas coisas que você deve levar em consideração na hora de trabalhar com os idosos, seja na educação física, seja na fisioterapia. Solta a vinheta. Primeiramente, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário, como eu sempre peço, hein? E ainda me siga nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok. Lá você vai ter conteúdo também gratuito, tanto no humor quanto de conhecimento na área da gerontologia. O primeiro item que você deve considerar a trabalhar com idosos é a questão da segurança. A população idosa ela é muito heterogênea. Isso quer dizer que um idoso é muito diferente do outro. E a mesma atividade ou exercício que você vai aplicar no idoso X, às vezes não pode ser aplicado no idoso Y ou tem que ser aplicado de forma diferente. Por isso, as atividades devem ser muito seguras. E essa segurança você vai saber principalmente a partir de uma boa avaliação. E dentro dessa avaliação, uma boa anamnese. Seria impossível trazer nesse vídeo todos os itens de segurança que nós temos que ter ao trabalhar com idosos. Isso é muito amplo e também depende de cada idoso, de cada cliente, paciente e aluno. Mas de uma forma geral, é evitar durante as atividades, os exercícios, a dor nesse indivíduo idoso. Se ele já tem algum quadro de dor ou não, o ideal é evitar a dor. Que a vestimenta que esse idoso esteja usando esteja adequada com a prática daquele exercício ou daquele movimento que você está passando naquele dia. Tanto em relação aos calçados, para evitar quedas, por exemplo, durante a sessão, assim como uma roupa bastante confortável. Sempre que possível, também manter a hidratação desse idoso durante a sessão de exercício. Se for um local público ou privado, que tem um bebedouro por perto, e se for na residência do idoso, deixar livre que esse indivíduo vá e se hidrate sempre que necessário. O local onde será aplicado os exercícios também deve ser analisado por questões de segurança, tanto em relação ao calor excessivo ou ao frio excessivo. E ainda que esse local onde será realizado as sessões de exercício tenha um solo mais plano, não há tapetes escorregadios, então que o chão, o piso, seja antiderrapante, enfim, que tenham poucos móveis, objetos, para impedir qualquer problema, principalmente de queda ou contusão, durante a prática do exercício físico. O segundo item que você deve levar em consideração ao atender o idoso é o bem-estar desse indivíduo. As atividades, os exercícios devem ser realizados de uma forma em que o idoso se sinta bem realizando aquilo, tanto no momento quanto um bem-estar a longo prazo. Se a criança, o adolescente ou adulto já não gosta de fazer atividades que não são prazerosas para elas, imagina para uma pessoa idosa que já tem um tempo de vida maior e mais experiência. Pense bem, hein? É claro! É óbvio que a gente precisa pensar nas atividades que são benéficas para o idoso. Mas ao mesmo tempo, essas atividades benéficas precisam ser aceitadas por esses idosos e fazer com que eles se sintam cada vez melhor realizando elas. Em relação ao bem-estar ainda, é sempre importante que o professor ou o profissional da fisioterapia deixe claro ao idoso que quando ele não estiver se sentindo bem durante aquela prática, que às vezes é prazerosa para ele, que avise o profissional imediatamente. Cãibras, palpitação, calor excessivo, fadiga, qualquer sinal e sintoma tem que ser avisado para que ele interrompa a atividade ou diminua a intensidade. O importante é promover o bem-estar do idoso. Terceiro item que você deve levar em consideração, a didática com essas pessoas mais velhas. Idosos são adultos, mais desenvolvidos, mais maduros, mais experientes. Não são crianças, mesmo aqueles com demência. Então, evite usar os termos perninha, bracinho, bolinha. Que deselegante! Coisas muito no diminutivo, porque na maioria dos idosos não vai soar muito bem, eles não vão gostar. Visto, como eu já disse, são pessoas adultas e que precisam de um atendimento com uma didática voltada a esse público adulto. Você, como profissional, tem que motivar os idosos a realizarem os exercícios e não fazer com que eles se sintam mais inferiorizados, utilizando esses termos no diminutivo. Quarto item que você deve levar em consideração ao atender o idoso: a diferença entre os grupos de idosos ou entre as pessoas. Mais ou menos como eu já falei no início, cada idoso é um e tem uma condição clínica diferente de outro. Assim como tem uma aptidão física diferente de outro. Se você vai atuar em grupos, por exemplo, entenda que naquele grupo de 30, 40 pessoas, ou que seja 10, cada idoso
é um, cada idoso é diferente. Então, um mesmo exercício tem que ser adaptado para todos aqueles idosos. E, em último caso, você vai alterar um ou outro movimento para um ou outro idoso que não pode realizar aquele movimento. Lembre-se que num grupo de idosos, principalmente, nós temos, então, pessoas mais debilitadas e pessoas menos debilitadas e muito condicionadas. Para a gente evitar a exclusão de um ou outro idoso dentro desse grupo, as adaptações devem ser estudadas e passadas a essas pessoas. O quinto item que você deve levar em consideração, caso você for trabalhar com música, que é muito comum na educação física principalmente, sempre que possível procure escutar os alunos, escutar os clientes ou os pacientes, questionando o estilo de música que eles gostam, alguns artistas, cantores, cantoras, grupos, bandas que eles gostariam de ouvir. Faça essa busca. Hoje na internet nós temos uma infinidade de formas de encontrar essas músicas e utilize elas durante a prática do exercício. Evite utilizar músicas muito atuais, com letras não muito chamativas para essa população. Utilize músicas da época dessas pessoas e principalmente que elas gostariam de ouvir. Você vai ganhar esse cliente pela música. E por fim, o sexto item que você deve levar em consideração ao atender o idoso: as atividades a serem passadas, ministradas e prescritas. Os exercícios devem ser específicos para o objetivo que você pretende atingir com essa pessoa idosa ou com esse grupo de idosos. Se você é estudante ou profissional, ou ainda é aluno, é idoso, fique atento a isso. Se o objetivo de um exercício ou da sessão de exercício é o fortalecimento muscular de uma região corporal, exercícios de força muscular devem ser utilizados. Se o foco é a flexibilidade, exercícios de alongamento, principalmente, devem ser realizados. E assim vai depender muito de cada objetivo, de cada grupo de idoso ou de cada idoso. Adapte as atividades, como eu falei anteriormente, e você terá sucesso na prescrição do exercício para idosos. Pessoas, se vocês tiverem mais alguma dica de considerações a serem atendidas para atender os idosos, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler e responder com muito carinho. Se você tiver alguma dúvida, também pode me mandar um e-mail, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o meu e-mail, novamente o meu link para o Instagram, para o TikTok, para você me seguir lá e acompanhar mais de perto a minha jornada na gerontologia. Um grande abraço, tchau! Check this out.